Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve galera! Estamos começando mais uma entrevista aqui no canal, onde a gente tem hoje a oportunidade de conversar com o Daniel Braga, que é um dos integrantes da equipe de criação do futuro jogo Hunter the Reckoning, que no caso, entre aspas, na realidade é segunda edição, mas ele está sendo feito para a quinta edição dos jogos do Mundo das Trevas, no caso conhecido como World of Darkness. Tivemos há 2 semanas atrás o anúncio do início da pré-venda do jogo, já está lá disponível na página da Paradox para a galera comprar, e também o Justin. Tu vai até aproveitar, Daniel, para dizer pra gente qual é a forma correta de falar o sobrenome do Justin. Cara, o Chocos me perguntou a mesma coisa outro dia. Eu converso com ele, eu só chamo ele de Justin. Mas Tá. Eu não sei, eu acho que é Ashley. Eu falo Ashley. Eu também falo Ashley. O Rafael fala. Como é que fala aí, Rafael? Como é que é, Rafael? Eu falo Aquile. Justin Aquile. Aquile? Eu não sei porquê. Bom, eu sempre chamei ele de Justin, então não sei. Eu te falar que eu vim de uma mesa onde eles falam Toreador. Então, eu que introduzi no meu grupo o conceito de que o nome do clã é Toreador, né? Bom, voltando à questão, em um determinado momento que foi anunciado o preview do Hunter, também o Justin anunciou o nome da equipe integrante do livro. E lá estava no meio Daniel, figurando como o único brasileiro da equipe. E aí a galera ficou em polvorosa. Eu pelo menos fiquei, eu vou admitir. Porra, é muito foda saber que tem um brasileiro na equipe. E aí rolou um contato com um amigo em comum nosso, o Pedro Borges, que disse: Raga, eu conheço o Daniel, vou botar vocês para conversar. Na hora, Pedro, bora! E o Daniel se apresentou bastante solícito em estar aqui conosco hoje à noite. Eu estava pensando em fazer a apresentação do Daniel, mas achei não, melhor ele mesmo falar dele. Desculpa, Daniel, por ter te feito fazer aquele resumão para mim, mas acho melhor você mesmo se apresentar para a galera. Daniel, diga para a galera quem é você na fila do pão de World of Darkness. Bom, no World of Darkness, né? Depois tu pode falar também da tua história como RPGista. Não, tudo bem. Não, porque assim, a gente gosta de falar um pouco sempre, né, de tudo que a gente faz e tal, né? Porque eu acho que tudo que a gente trabalha e tal chega também no nosso hobby, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente falar sobre o World of Darkness. Então, assim, eu conheci o World of Darkness através de um amigo que trouxe um RPG e falou: gente, olha só, vamos jogar um RPG e vocês vão fazer um bando de humanos, cada um vai fazer um humano num mundo que é muito parecido com o nosso, mas ele é um pouco distorcido, ele é um pouco dark, ele é um pouco onde as instituições e os grupos, tudo que pode, que tem algum lado mais negativo, algum lado que pode dar errado, dá, tudo que pode ser corrompido é corrompido. E a gente adorou essa ideia, a gente fez esses humanos, e quando a gente viu, todo mundo foi abraçado, né? E eu entrei no World of Darkness, né? Como jogador, e fiz assim o meu primeiro, como o Rafael fala, toreador. Brincadeira, Rafa. O meu primeiro toreador, né? E depois, através da Devir, né, conheci a edição em português, e até através de alguns eventos fui trabalhar com a Devir no lançamento do Mago, fiz parte também de alguns eventos em que o Mark Reinhagen veio no Brasil, e aquela batatinha toda que ficava em volta dele, né? Principalmente tanto os paulistas quanto os cariocas, quando ele veio na Bienal do Livro aqui
no Rio de Janeiro, enfim. E a partir daí a gente começou, né, a frequentar muito a ideia de LARPs, né, como se fala muito hoje, né, e na época a gente falava live action, né, e tive contato com uma caixa imensa desse tamanho, que vinha uns livros dentro e umas pessoas que pareciam pessoas que faziam cosplay, né, ou que faziam teatro do improviso e que estavam jogando RPG, e eu pirei com aquilo que mexeu muito com a minha cabeça, porque eu sempre fiz teatro, né? E então eu comecei a me envolver muito com World of Darkness na tentativa de fazer lives. E já tinha feito alguns outros lives com esse grupo carioca, né? Que era o Clã. A gente chegou a fazer um live em Londrina, que era um live que a gente já tinha feito no Rio de Janeiro, chamado A Noite do Coringa, que era basicamente uma festa que o Coringa dava para a sociedade Gotham após ele ter sido curado, ou curado. Enfim, e começamos a fazer bastante lives e tal, até que a gente se juntou para fazer um live contínuo, né? E a gente recebeu a proposta do grupo oficial, do fã-clube oficial do World of na época, White Wolf, né? Que era de Camarilla, e a gente não gostou tanto, né? E aí apareceu um outro grupo, que era um grupo meio... que já estava grande, mas ainda estava meio começando, que chamava One World by Night. E a gente achou aquilo mais à nossa cara, e aí a gente se juntou, né? Tanto o grupo do Rio, quanto o grupo de São Paulo, um núcleozinho em Campinas, e fomos crescendo, e a gente assim fundou o BBN, né? O Brasil by Night, né? Como ficou conhecido. E aí, um intercâmbio, né, de e-mails de pessoas indo jogar lives pelo Brasil todo, uma profusão de lives de vampiro. Eu fui jogar live em São Paulo, em Curitiba, em Brasília. Meu sonho era ter ido em Belém jogar live, sabe? Porque eu lia, a gente recebia as histórias, a diretoria, né? Recebia as histórias dos chapters, né? Das diretorias de cada cidade, para aprovar dentro desse núcleo. E eu fiquei fascinado assim pela história de Belém. Mas isso é uma outra conversa. E comecei a trocar e-mails com o pessoal do One World by Night lá de fora. Comecei a ter contato com escritores, né? Conheci o Mike, que escreveu Prince Primer. Esqueci agora o sobrenome do Mike. E outras pessoas. E isso foi se envolvendo. Eu virei diretor do Justicar Gangrel, do One World by Night inteiro. Comecei a ter essa coisa de escrever para os jogadores, né, que eu gostava muito, e ter que escrever em inglês, né? E isso foi evoluindo. Depois eu saí do projeto, comecei a fazer lives mais aqui para o Rio de Janeiro, lives one shot. Até que há pouco tempo atrás, escrevendo e falando sobre esse meu live novo, que é o Rio V5, eu comecei a ter contato de volta com o pessoal que era World of Darkness, né? O Justin, o Jason principalmente, né? E eu, antes da Galápagos lançar a equipe final que fez a tradução do V5, existe uma equipe terceirizada que começou a fazer a tradução, e eu fiz parte dessa equipe. Então eu comecei a falar muito com o pessoal lá de fora por causa disso, né? Essa equipe depois essa ideia saiu, né? E aí a Galápagos tomou as rédeas e começou ela mesma a fazer a tradução. Só que isso abriu a porta para que eu pudesse receber esse convite. E o Justin falou: você quer escrever um livro do World of Darkness com a gente?
E aí eu não tive como, não pude, não teve como recusar, né, assim, é uma coisa que, e o mais incrível foi, assim, ser o Hunter, né, que era uma coisa que eu não esperava que fosse ser isso, né? Foi muito legal. Tu e a fanbase todinha, porque a expectativa geral era Porra. lobisomem, né? Exatamente. Foi meio que um balde d'água generalizado, porque qual era a sequência de expectativa? Lobisomem, depois mago, aí veio o Hunter. Caramba! Da onde tira... Aliás, deixa eu perguntar, né? Da onde veio esse plot twist, né? De colocarem já o Hunter no. Eu acho, assim, o que eu ouvi, o que eu acho, né? Eu não faço parte nenhuma de nada, nem de marketing, nem de. Enfim, eu fui convidado para fazer uma parte de escrever. Mas o que eu ouvi, conversei, e principalmente assim, ouvindo, né, especulações também, eu acho que eles quiseram abrir o leque do World of Darkness inteiro através do Hunter, né? Porque o Hunter, ele tem todas as criaturas sobrenaturais como antagonistas. Então, ele é uma ponte para o World of Darkness, né? Ele, você tá lá, você tem é um livro fechado, né? Ele é um jogo fechado para você jogar com um caçador, né? E só que todos os antagonistas que estão lá, eles são apresentados de uma certa forma, né, em que os vampiros se organizam numa sociedade, ou tem umas sociedades que brigam entre si. Ele está ali mais ou menos daquela forma que o World of Darkness sempre escreveu, da forma que a gente é fã, né? Que bota aquelas coisinhas que a gente fica vai pensando e falando, caramba, ele tá falando disso, ele tá falando daquilo. Os lobisomens lutam contra o progresso da sociedade mortal, tá, sabe? Tá mais ou menos ali, entendeu? Então você vai... eu acho que é uma plataforma, né, Rafa? Para mim, apareceu ser isso, né? E É o que eu posso confirma dizer. isso. E Daniel, o Justin confirma isso que tu tá relatando, que no tweet dele ele falou que exatamente isso, que o Hunter seria exatamente o ponto de vetor para todos os lados de World of Darkness, que dá para encaixar aventuras com lobisomens, com magos, com Wraith. E isso ficou bem claro no tweet dele, e tu estás aqui confirmando a fala dele. E não só as criaturas de livros que a gente já conhece, assim, ele dá uma abertura para outras coisas também, entendeu? Ele amplia o World of Darkness de uma forma muito legal. Né? A gente vê que veio no preview já dá essa tonal, né? Perfeito. Bacana. Ó, deixa eu dizer aqui que o Cabelo já tá mandando aqui um boa noite, fala. Meu amigo. Boa noite. Boa. Queridão. E Daniel, já que a gente já tá entrando já de cabeça em Hunter, eu e o Rafael, a gente fez um vídeo tecendo comentários sobre o que estava disponível no preview. Já dá, assim como ele falou, já dá um gostinho do que pode vir. E a gente chegou à conclusão entre eu e ele, o Rafael poderá até complementar depois, antes de tu responder, que vai ser muito com cara de Supernatural, porque o Supernatural, os caras estão meio que independentes, não tem nenhum governo apoiando eles, que é isso que está bem descrito no review. Há uma diferença entre Segunda Inquisição e Caçadores. Caçadores são independentes, que podem até ter a Segunda Inquisição como inimigos deles, como antagonistas. E aí, eu vou pedir para tu falares como é descrito mais esse sentimento, esse clima de estamos sós e só nós podemos cuidar da gente. Rafael, tu quer complementar para que ele possa dar uma resposta mais inteira? É isso mesmo. Eu queria saber mais como é que se dá essa diferença na narrativa mesmo, sabe? Do caçador solitário ou de pequena comunidade, né? Porque fica muito claro que eles têm uma rede de apoio própria, né? Mas que é pequena em relação às orgs,
né? Que é uma coisa que não tinha na edição anterior, né? Uma coisa que está entrando agora. E aí como é que fica essa comparação? Como é que fica isso na comparação? Entendeu? Tudo bem. Eu posso falar só um pouco, né? Só pra esclarecer que assim, a gente quando faz esse tipo de trabalho, a gente assina, né, um termo de como é que... Isso? Hã? Compromisso? Não de compromisso, mas de... Não divulgação de conteúdo. Isso, exatamente. Mas assim, o Justin já falou bastante coisa nas lives dele, né? E nas lives, enfim, então eu posso falar mais coisas, reproduzir principalmente as coisas que ele já falou, fora do que já está no preview, né? E assim, a live de vocês foi sensacional, assim, o que vocês... acho que vale muito a pena assistir essa live, inclusive, de vocês. O que eu posso complementar do que vocês falaram o Hunter, ele o que diferencia ele das orgs, né? O que diferencia ele da First Light, da Second Inquisition, é que ele tem alguma coisa que despertou ele, né? Deu fez com que ele tenha literalmente um drive, né? Vamos usar assim, não sei, eu realmente cancelei de vez o meu meu momento de tradutor, assim, porque eu prefiro que a tradução venha a oficial, mas assim, um ímpeto, né, dele resgatar a noite de volta, né, de ele ter, desse momento dele ter esse acerto de contas, né, essa revanche, que é sobre isso que o livro se trata. Essa célula, né, que vai se unir, né, seja por uma pessoa que tem um sentimento de vingança, uma pessoa que fez algum mal para alguém por causa dessas criaturas da noite, enfim, né, entre outras coisas, né, eles têm, diferentes das orgs, né, eles têm esse drive, né, esse ímpeto, essa coisa que faz com que eles partam para essa caçada, né, e essa caçada ela é feita com muita investigação, né, mas ela também tem um sistema que pode fazer com que ela se torne cada vez mais intensa, né? Uma mecânica, né, de um sistema que, como vocês mesmos já disseram, é o quinta edição, porque ele tem um sistema que é muito parecido com o quinta edição do Vampiro. Vocês disseram isso, né? Então, assim, é só usar essa lógica, né? Então, né? Vocês já falaram muito nos outros vídeos de vocês sobre fome, né? Então, a gente vai ter esse drive, né? Por aí, entendeu? Então, essa vontade, ela é diferente da org, porque a org, as pessoas da org, elas estão trabalhando para uma entidade governamental, uma igreja, enfim. O bacana desculpa. Tranquilo. Remédio. O bacana disso, né, é que são esses protagonistas, né, eles são exatamente como você falou, essa coisa do Supernatural, né, também, eles são os donos da história, né, eles não são o status quo, né, eles não são a média do que acontece, né. Então, o Justin gosta muito de usar uma figura triangular para definir o Hunter, né? O Hunter, ele está num triângulo, né? Ele
ele obviamente caça as criaturas da noite, né? E ele tem também como segundo antagonista os orcs. Não é porque o orc é um antagonista, um segundo antagonista, que ele necessariamente é um vilão, né? Porque um Hunter pode ter vindo de um orc, só que algo fez com que ele despertasse essa vontade de pegar a noite de volta. Então ele de alguma forma não tem mais a ver com esse orc, né? Sim. Ou então esse orc pode usar ele, ou pode fornecer informações para ele, né? Pô, tem esse grupo aí que tá botando para quebrar, né, essas caçadas. Então vamos mostrar para eles aonde é que tá as coisas, né? Porque vai que eles, né? A gente tem recurso, mas nem tanto, né? E no final das contas, né, quem é que ganha os louros, né? O departamento. Então, assim, né? Mas também, assim, o org, ele às vezes ele faz parte de alguma coisa, uma corporação e tal, que pode ser alguma coisa muito pior, né? Do que esse antagonista, que é o monstro que você está necessariamente caçando aqui, de repente, né? Então, essa relação triangular é muito bacana para as histórias que você cria, né? Tu comentaste uma coisa agora que já está dito lá no review, mas ficou mais claro para mim agora depois do teu relato, que é a exata diferença entre um caçador da segunda Inquisição e o caçador de Hunter Draconin, que é o drive, no caso o ímpeto. Enquanto que um está executando ordens, outro está seguindo a sua vontade própria. Eu acho que é essa a grande diferença que ficou bem nítido no teu relato. Rafael, tu quer comentar? Opa, quer fazer uma pergunta? Manda bala. Bom, eu não sei nem onde começar tanta coisa. Daniel, você tinha algum contato com o Hunter antes dessa quinta edição? Você já usou de repente no One World by Night, durante as lives, alguma coisa do tipo? Eu já usei em algumas mesas. E também algumas ideias para alguns caçadores que eu já usei como espelho de algumas ideias que eu estava usando no Rio V5, sim, antes de eu entender como é que ia ser a segunda Inquisição, porque o que aconteceu, né? Eu criei o Rio V5 quando saiu quando o Martin Erickson, né, que era o cara que estava falando, que era o porta-voz do V5, no evento lá do World by, do WOD Berlim, né? E depois é que o livro saiu. Então ele falou sobre uma segunda Inquisição, só que não se sabia o que era. Só que o cara antecipado aqui começou a já criar o live, tá, não sei o quê. Então eu comecei a usar algumas coisas que tinham no Hunter antigo, sim. Mas assim, existe uma diferença muito grande dessa edição para outra, né? O que não quer dizer que você não pode pegar algumas coisas que tem nessa edição para simular o que tem na anterior, né? Eu percebi que mudaram algumas coisas, né, em relação ao anterior. E o Hunter, de forma geral, assim, falando no Brasil em específico, o alcance dele aqui foi muito baixo, porque ele já chega num momento de baixa, tanto de baixa do mundo das trevas, quanto a gente tinha barreiras linguísticas, né? A gente não tinha ainda muito a internet, enfim, a Devir não fez a tradução oficial, então era muito difícil trazer o importado. Então, assim, foi um momento de vácuo, né? Inclusive no RPG nacional como um todo, né? Então o Hunter ele acabou passando batido pela gente. Eu nunca joguei, né? Aliás, eu nunca terminei de ler o livro básico do Hunter, né? Eu só dei aquela folheada assim básica. Eu acho que também o metaplot
né? Antigo, ele, por alguns motivos, você mesmo falou, né, na live anterior, por algumas ligações, né, com outras criaturas que já foram ditas que não estão mais presentes, né, no World of Darkness, né? Eles mudaram muito, né? Mas assim, eu acho que e lendo o livro, né, se você tem interesse e quer que isso faça parte do seu jogo, com os edges, né, que são algumas características que você tem na sua ficha para usar como armamento e tal, você pode simular isso para o seu personagem, entendeu? Então você pode acordar achando que um arcanjo abençoou a sua MiG, enfim, a sua metralhadora, entendeu? Isso não tem problema, né? É claro que alguns desses edges mais sobrenaturais, eles dão problema com os outros Hunters, né? O que é muito legal do jogo também, né? Muito risco, né? Aumentando o risco. E Daniel, tu falaste uma coisa aí, não sei se faz parte do script ou foi algo que saiu. Arcanjo? Tem isso? Não, isso é uma coisa. Tá, não, desculpa, sou eu doido aqui. Não tem, gente. Não tem. Eu viajei peso aqui. Não. Como eu tô falando, isso não impede que você pegue um edge, né? Que é uma coisa que, enfim, não estou falando nenhuma novidade, assim. O Justin já falou sobre os edges, né? E você use esse edge, né? Um edge que tem um poder sobrenatural, né? E diga assim, esse edge na cabeça do meu personagem é um arcanjo que vem todo dia de manhã para abençoar a minha metralhadora, entendeu? Show. Na cabeça do personagem. Né? Esse ímpeto, exatamente, esse ímpeto que vai fazer com que a crença dele faça uma mudança, né? Uma coisa meio mago, né? Aquela coisa meio de alguma coisa mais relacionada, nesse caso, alguma coisa mais relacionada a uma devoção, né? Uma fé, uma coisa assim, né? Mas não impede que não exista alguma coisa também mais mística também, assim. O jogo adaptável, né? O jogo é bem adaptável. O jogo é bem adaptável, né? Mas isso também dá problema com os outros Hunters, né? Porque, peraí, será que você é um dos que a gente tá caçando? Né? Verdade. Deixa eu ler aqui um comentário do chat do Emílio Baracal. Ele diz o seguinte: boa noite a todos. Eu participava do Brasil by Night na época, joguei em várias cidades, viajei algumas vezes apenas para ir em lives. Era um Ravenous infiltrado como Gangrel. E sobre o documento é termo de confidencialidade. Boa, valeu, Emílio. Bom, Daniel. Obrigado. Show. Daniel, a gente não vai entrar muito na questão do conteúdo, que realmente tu não pode abrir muito o jogo. Mas aí eu gosto. Eu posso falar muito sobre o preview, não tem problema. Boa. Mas eu fiquei curioso. Existe no preview, eu acho que no preview existe, não sei, Despair. Tem. Que a gente traduziu como desespero. A gente traduziu como desespero. Isso. Tem o Edge, que a gente traduziu como trunfo não. Alguns daqui do Brasil estão traduzindo como limiar. Eu não acho que é muito adequado, porque o Edge não passa a ideia de limite, passa a ideia de uma vantagem. Por isso que a gente pensou em trunfo. E tem o que passou o ímpeto, que é o drive. Que é o drive. E aí o Desperation, que é o desespero, que eu postulei, assim, né? Eu joguei que deve ser alguma coisa parecido com o nível de fome para você contrapor com o ímpeto. Cuidado que existe Despair e Desperation.
E agora eu não lembro, vou ter que colar, Agora mas eu eu vou- acho que era o agora eu Despair. vou ficar- Eu acho vou é Despair. E é só isso que eu posso falar. Boa, 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 boa. Cuidado Sim. pros sim, tradutores, você né? cometer esse equívoco. Mas Mas olha, legal, já legal. que a gente está falando deles, bora então entrar neles. A gente, quando tomou conhecimento do Vampiro a Máscara Quinta Edição, nos deparamos com essa nova mecânica que é a dualidade entre o poder do sangue. Eu não estou falando potência do sangue, viu, galera? O sangue e o poder que ele permite utilizar, e a fome, porque quando você usa o sangue, você está incitando ele, e quando falha ao incitar, você aumenta a fome, ou seja, tem que se alimentar para amenizar aquela fome. E aí a gente começou a idealizar, como é que faz isso com lobisomem, como é que faz isso com mago, e aí caiu nas nossas cabeças Hunter. Caraca, como é que vão trabalhar isso, Hunter? E aí eu achei que foi uma grande sacada a questão do Drive e tá como Desperation, é? Não tô lembrado. Ou Despair. Tá, que seja. Aí, eu vou botar em português. Não, tudo bem. Eu vou botar em português, que a gente fez na nossa tradução. É o ímpeto e o desespero. Aham. Eles realmente vão ser antagônicos. Porque quanto mais Sim. você tiver ímpeto, mais tu vai tomar decisões no calor do momento. Vai começar a bater o desespero do cão. E aí, pra dar aqueles resultados bagunçados, é um beijo. O que tu acha dessa proposta deles? Eu posso falar conceitualmente, tá? Vai chegar em alguns momentos, e o bacana da caçada é isso, né? Que você vai estar criando, vai estar investigando bastante, você e a sua célula, né? Porque o conceito do jogo é esse, né? Você, por algum motivo, você está nessa caçada querendo acabar com o que está construído para o mundo das trevas, né? Você está querendo pegar de volta aquilo que foi tirado de você, né? Pegar de volta à noite, né? Então, só que isso vai fazer com que você, ao mesmo tempo, o tempo todo, vá sendo testado, né, a ver se você não vá direto ao assunto, entendeu? Né? E isso pode ser de várias formas, né? E depende muito do momento, do mestre, enfim. E o bacana e isso pode fazer também, vai fazendo com que você vá se tornando, falando conceitualmente, e você está muito ligado à caçada, né? Você está querendo fazer com que a humanidade volte a ser a dona da noite, né? Só que você está tão envolvido com a caçada, vamos pensar assim, você é um vendedor de carros, né? Você não é um cara de um org, você não é um cara do FBI, enfim, né? Né? De uma CIA ou First Light ou qualquer, ou um Leoponita, enfim. Você é um vendedor de carros, um cara normal, e por algum motivo você estava, sei lá, dando um máximo de vendas para um cara que você sabia que era um vampiro muito, muito sinistro, né? E esse cara usava esses carros para poder caçar as suas vítimas. Isso, de repente, te deu esse drive, para você ir caçar, e você faz parte dessa célula, né? Só que você e essa célula começam a tentar caçar esse cara, e aí depois vocês passam para caçar um lobisomem, e aí depois vocês vão para uma mansão assombrada, e isso vai fazendo com que você vá deixando de ser aquele cara que era um vendedor de carros, porque você já não está mais indo na loja, sabe? Você já não está mais se preocupando com seus carros, né? Então você vai deixando de se tornar humano, no sentido não de você, entende? Sim. Você vai deixando de se tornar aquilo que você estava querendo, né? Então esse drive, né? Ele também
ele tem um custo, né? Eu estou falando tudo conceitualmente, tá? Sim. Que obviamente tem uma mecânica, né? Então, assim, esse jogo é muito legal porque ele simula alguma coisa que é muito bacana, porque ele deixa você nessa dualidade que é muito mais próxima do ser humano, por exemplo, do que, sei lá, de um vampiro que bebe sangue e pode simplesmente, né, usar esquecidamente, não, seja vender os carros e enfim. Eu acho que o Hunter ele vai trazer mais pro street level, né? Aquela coisa do menos poderes e mais assim, mais estratégia mesmo, mas não no sentido estratégia gameista, né? Não, eu vou flanquear ele, piriri pororó, não, você montar uma estratégia para derrotar um inimigo que é maior do que você, entendeu? Uhum. E Rafa, eu não imagino como deva ser caçar um lobisomem sem um caçador. E Rafa, a fala do Daniel acabou de me transmitir o que seria o terror pessoal de Hunter. Não é necessariamente caçar os monstros. O terror pessoal é essa obsessão em caçá-los que faz com que você comece a perder de vista a sua vida. Você está abandonando tudo para ter isso em foco, que é caçar o sobrenatural. Cara, isso é muito foda, velho. Oi. Eu acho que eu fiz esse comentário durante o nosso vídeo inicial, mas tem uma frase ali do preview que me pegou muito sobre essa tonal aí sobre essa temática do Hunter. E é eu não vou lembrar da frase em específico agora, mas é alguma coisa no sentido geral de que quando você entra na caçada, você não sai dela. Você não consegue sair dela. Entendeu? A caçada meio que toma parte da sua vida. E aí ela vai comendo todas as arestas da sua vida, até que a única coisa que você vai ter é a caçada. Você entra num ciclo. A caçada é um ciclo que vai te levando para outras caçadas, que vai te levar a ações que vão levar à próxima caçada, e você não vai conseguir mais sair disso. Isso vai consumindo a sua vida. Entendeu? Você perde a sua chance de ter relacionamentos, você perde a chance de ter uma vida normal, você perde emprego, você perde a sua vida vira caçada. É isso mesmo. Entendeu? Agora, deixa eu aproveitar. Por isso que é tão importante. E é muito solitário, porque assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do vampiro. No vampiro você tem uma sociedade toda, né? Em que você vai, né? Ah, tá, mas aí eu vou mudar de, sei lá, vou mudar de cidade, eu vou mudar de identidade e tal, não sei o quê. Os Garou, eles, né, mal ou bem, eles também têm uma sociedade toda e tem um bando de gente que pode ir lá e falar, não, cara, é assim mesmo. Não tem problema você ter 6 sucessos e matar sua família toda, é normal. De rage, né? Mas assim, Hunter, ele tem só a célula dele, né? E aí você percebe por que é tão importante. Por que é tão importante esse elemento de que o Hunter ele é um cara normal que que é jogado para caçada, entendeu? Ele precisa ter uma vida normal para que ele perca essa vida normal e essa seja a angústia, entendeu? Show. Gente, quero aqui fazer um agradecimento ao Salocine Lyon, que fez aqui o repasse de 2 bits. Muito obrigado, valeuzão. Também fazer aqui, ler o comentário do Emílio Barassal. Olha, ele me disse aqui ainda agora que o nome correto é Barassal. Ele disse o seguinte: nunca curti aquele lance de Imbued e dos Reconing original. O conceito do Hunter faz muito mais sentido e emocionante e aterrorizante se os caçadores são humanos comuns tendo que lidar contra criaturas sobrenaturais. A partir do momento que os personagens têm algo como recursos sobrenaturais, eles realmente viram mais outra, entre aspas, criatura. Realmente, Emílio, é essa a pegada. Agora, meninos,
a gente aqui conversando me caiu a ficha. Essa obsessão que os caçadores tendem a se perder se eles não tomarem cuidado, acabou se tornando o correlato de humanidade de vampiro. O que tu acha, Daniel? Um pouco sim, mas eu acho que tem uma... Eu acho que tem uma diferença, porque assim... O Hunter, ele luta contra o status quo. E o vampiro, mesmo que ele seja um anarquista, desculpa, ele é o status quo. Porque ele é o ponto de vista, do ponto de vista do Hunter, não importa a afiliação, ele é o status quo. Ele é. Quer perguntar alguma coisa, Rafa? Opa. Rafa? Oi, eu não te escutei, deu uma cortada. Tá, quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas não é. Já tô querendo passar à frente. Então, se você quiser fazer mais uma pergunta ainda sobre o desespero, sobre os imbued, sobre essas coisas, não, já quero tocar em outro assunto. Reforçando que assim, eu também assim não tinha nenhuma grande paixão pela coisa dos imbued, né? Mas para quem é fã, tem alternativas de regra, como o livro, né, garante assim, para você usar para você simular um imbued, né? Mas é um problema dentro dessa edição você ter um imbued na sua cabeça, né? Enfim, você se considerar um imbued e você usar recursos sobrenaturais por conta disso. O lance tem também um lance de paranoia, né, muito grande. Aí. Entendi. Agora, deixa eu perguntar. A gente já soube aqui que você veio dessa cena, né, dos LARPs e tal, e a gente percebe que tem que meio que foi a sua porta de entrada, né, para a editora. Mas será que a gente pode esperar aí um Teatro da Mente pro V5? Se você está participando dessas iniciativas, eu sei que está tendo algumas conversas, né? Tem algumas coisas já acontecendo por aí, até pelos fãs mesmo, né? O pessoal do By Night Studios, né? Que eles estão conversando e fazendo um crowdfunding, né? Exatamente. Pro final do outro ano, né? De 2024, 2023? Eu acho que sim. Eu não tô acompanhando porque na verdade, como eu não faço LARP, eu acabo ficando muito marginal, assim, ao assunto dos LARPs, né? As coisas acabam chegando em mim antes de eu ir atrás delas. Entendi. Mas eu tô muito por fora também. Se você está envolvido, se existe chance de sair alguma coisa parecida, um análogo, né, do Teatro da Mente V5, alguma coisa do tipo. Eu gostaria muito. Hunter. Gostaria muito. Por enquanto, eu acho que ainda não vai sair nada de Hunter. Né? Enfim, vai sair o livro básico, né? Mas quanto a Vampire, eu acho que ainda, né? Estão se conversando muitas coisas, mas ainda não tenho nenhuma coisa fixa, assim, nenhuma. Enfim, eu converso com as pessoas em inglês e fica. Não tem nenhuma coisa certa. O meu projeto, o Rio V5, né, apesar dele ter o selo, né, o Dark Pack, né, ele, né, ele não é nada assim oficial nem nada, mas a gente tem uma tendência a seguir. Retornamos. Galera, desculpa, galera, que deu uma queda aqui, tive que reiniciar tudo, mas estamos de volta. Daniel, de onde tu estavas falando? Eu estava falando que o meu projeto, né, o projeto que eu criei, e já tem muita gente participando, né, ele parou, o Rio V5, né,
A gente parou por causa da pandemia, a gente tentou ficar online, mas é outro tipo de jogo, né? O LARP, ele precisa do contato, né? Então, assim, ele ficou muito difícil de administrar uma coisa do online. Então, a gente parou mesmo e a gente tem uma vontade de dar um reboot nele mesmo, né? Por causa das coisas que estão acontecendo, as novidades e tal. A gente quase falou assim, poxa, vamos pegar as coisas que estão pintando, né? Veio umas cartas do Vampire The Eternal Struggle. Né? Só que aí eu até perguntei pro Jason, né? Assim, Jason, isso é canônico? E aí ele falou, olha, os personagens do Eternal Struggle, eles são canônicos, mas não necessariamente eles estão na posição que estão nas cartas. Então, por exemplo, o príncipe de São Paulo existe, mas ele não necessariamente é o príncipe de São Paulo. Entendeu? Sim. Entendi. O que talvez me deixou não seja tão consolidado, não é tão batido assim na. Exatamente. Porque assim, pra gente foi. A gente tomou um susto, né? Porque botaram a Príncipe Tremere do Rio, né? E a justificativa foi porque tinha um Tremere no Revised, no Conduct Revised, que era carioca. E aí, seria cria dele. Mas assim, ele era aquele Tremere era um neófito, né? Tem uma história super, né? Enfim. Aí o pessoal contestou isso e, enfim. Aí se deu um jeitão, né? Tipo, eu acho que a fanbase é muito importante no World of Darkness, principalmente atualmente, sabe? Quando acontece uma coisa que eu tô falando agora muito sério, tá? Quando acontece alguma coisa que o fã brasileiro não gosta, a fanbase tem que se unir, escrever, falar, piar para pedir alguma revisão, para pedir alguma coisa e mandar ver. Uhum. Entendeu? Muito importante essa fala. Tá? E principalmente assim, adicionando... o público brasileiro é muito importante para o World of Darkness. Mesmo. Né? Muito importante. E complementando com... Agora, por outro lado, o público brasileiro tem que parar de fazer pirataria. Uhum. Mesmo. De verdade, porque assim, é triste o que acontece. Sai um livro em PDF, em 40 minutos ele já está no meu WhatsApp. De verdade, é muito triste, assim. Eu entendo que as coisas estão caras, eu entendo que a gente está vivendo um país... Eu não vou falar de política, sabe? Porque assim, não precisa. Eu acho que a gente sabe o país que a gente está vivendo hoje. A gente sabe as condições ridículas e abissais da UIRM que a gente está vivendo hoje, sabe? Mas eu acho que se a gente tem um carinho e a gente quer ver uma coisa crescer, se a gente quer ver um Brasil by Night, um livro, um São Paulo by Night, um Belém by Night, a gente tem que, sabe, chiar quando a gente não gosta e investir quando a gente gosta. A gente tem que botar uma grana quando a parada aparece e reclamar quando não tá legal. Desculpa, gente. Não, eu acho uma questão de... tá certo. Até por uma questão de dar um valor à nossa voz também, entendeu? Se a gente quer ter uma voz ativa, a gente é uma relação de troca, gente, uma relação de troca. E complementando sobre essa questão da comunidade brasileira precisar se unir, é uma tecla que eu tenho batido nas últimas semanas. Assim, é muito importante fazer a crítica, mas eu sou a favor, assim, do debate construtivo. Tem uma jurista e youtuber que não me pagou pelo merchan, então não vou citar o nome dela,
mas que muita gente não gosta e muita gente gosta dela, e ela tem um mote que assim, eu levo pro coração, que é menos emoção, mais razão, entendeu? Quando a gente precisa sentar para conversar as coisas sérias, coloca o coraçãozinho na geladeira ali e conversa com o cérebro, a gente resolve, a gente alinha o nosso discurso e a gente bota para frente a nossa causa, seja ela qual for. Porque a gente tem isso, que, galera. a gente tem que pensar, tem que tratar as coisas menos com o pessoal, né? Uhum. Porque isso aí não é legal, porque isso está tirando os meus privilégios, né? Então, assim, menos com o pessoal, sabe? Ver a coisa com o todo, né? Não levar as coisas pro pessoal, tentar entender exatamente como você está falando, com o racional, e aí debater, e aí trocar pra coisa ir pra frente. É isso mesmo. Entender o que não tá dando certo, por que não tá dando certo e fazer sugestões para que comece a dar certo, sabe? E Legal. relações de troca, né? É isso, gente. Beleza. Deixa eu transmitir aqui uma pergunta que fizeram no chat para o Daniel, que é o do Nicolas. O Nicolas perguntou o seguinte: você escreveu algum monstro, tal como foi a La Celestina? Eu escrevi, mas não entrou. Poxa vida. Porque eu escrevi 2, mas assim, um não entrou, enfim, porque, sei lá, né? E o outro porque ficou muito parecido com a Celestina ficou muito melhor. Então, eu nem falo nada, assim, cara. Eu falei, caramba, eu tive uma ideia muito bacana. Escrevi Justin. Cara, pô, você perdeu seu tempo, porque a Celestina ficou muito melhor. Ele mandou, eu falei, meu Deus do céu. Eu tava já escrevendo as histórias e as dias quando eu recebi assim a parte da Celestina. Meu Deus do céu, muito melhor. O mexicano é foda. O mexicano tava conversando esse final de semana com os meus amigos. Inclusive Lucas, o Droga de canal, aí um abraço para ele. Parece que tá rolando um trending, assim, um trending, né? Uma tendência de autores que não têm o material colocado no livro oficial e vão lançar na Vault, né? Acho que já tem os 2 autores já fazendo isso. E aí fica a sugestão, né? De repente você faz o bestiário aí, um livro dos monstros do Hunter lá pra Vault. Verdade. Quem sabe? Olha só. Não posso falar ainda sobre isso. Não, mas assim, o que eu posso falar sobre isso, o que eu posso falar é que ainda não vai ter nada, por enquanto, no Storyteller Vault sobre Hunter. Uhum. Aliás, é bom, ainda bem que a gente tocou nesse assunto. O que tá liberado é o V5, né? O Hunter V5, ainda não vai estar Hunter liberado para fazer. Entendi. Não, quando eles liberaram, eles foram bastante específicos. O que tá liberado é V5. Isso. Nada mais. Eles deixaram isso bem claro. Entendi. E eu também criei um org tão maluco que depois eu parei pra olhar e falei, meu Deus do céu. Mas Daniel, eu queria deixar aqui uma recomendação. Se por acaso lá na frente vierem te cutucar e dizer, Daniel, bora escrever outros monstros, eu iria te pedir para olhar os outros seres mitológicos que há na cultura brasileira. Não sei se tu conheces o material do pessoal do Brasil in the Darkness, em que eles estão fazendo um trabalho show de bola de pegar a mitologia e a cultura regional e transferindo para dentro das adaptações que estão fazendo. Eu te recomendaria um trabalho similar. O que tu acha? Eu acho maravilhoso. Eu já faço isso há muito tempo, né? Tanto pro Brasil by Night eu fiz isso um pouco, né? Eu fui diretor de antagonistas no Brasil by Night. Já fiz isso muito para as minhas mesas. Enfim, eu gosto muito da cultura brasileira, assim, sou apaixonado, né? Nunca perdi essa coisa de ver a cultura brasileira como
folclore exótico, sabe? Eu acho que a gente tem que cada vez mais abraçar isso, assim, sabe? Porque, sabe? Porque é uma coisa. Por que a Pixie, né? Sei lá. Irlandesa, a gente vê como uma coisa assim, olha, Pixie, e a gente, sei lá, vê uma Yara e fala assim, tá, é coisa Todos os de negócios do vinho. Maurício de Souza, né? Porra, perfeito. Boa. A gente dá uma. A gente cresceu, né? Aprendendo sobre o nosso folclore como se fossem coisas infantis. Né? Como se fossem histórias infantis. Eu, no caso, como Monteiro Lobato, né? Então, assim. Mas é perfeito o que você falou. E aí, o Brasil of Darkness é muito legal no que ele faz. E eu já tenho essa tendência de fazer isso, principalmente para esse live que eu estava fazendo, e tentando tanto pegar o que tem já no canon, né, no canônico. Eu sou apaixonado pelos Drowned. Pode me xingar, mas eu sou apaixonado pelos Drowned Legacies do V20. Legados Afogados. Os Legados Afogados, que estão no V5. Estão no V5. Estão presentes. Você pode mudar, né, aquilo, porque nada foi escrito no V5 dizendo como eles são, né? Né? Aliás, no V5, inclusive, eles podem não ser mesmo vampiros, né? Exato. Mas, pois é. Mas assim, e existem tanta coisa que é tão legal assim, mas o bacana de você utilizar ele no mundo das trevas brasileiro é você tirar essa coisa de sabe, então você vai encontrar sei lá, um saci, e aí bota aquele saci super, né, Maurício de Souza, como você falou, exatamente. Enquanto assim, por que não, sabe, um cara, entendeu, de terno, entendeu? Sabe, que tem um chapéu, entendeu? Que pode ser uma boina, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Ou que nem tem chapéu, entendeu? Ele pode ter alguma outra coisa que represente aquele gorro. E tanta coisa, sabe, que é muito legal para você utilizar. Mas é isso, assim, tanta gente que já pensa isso com muito mais propriedade, sabe? Eu tive uma pesquisa muito legal que eu fiz na época, eu conversei isso numa outra live que eu fiz com o pessoal do Nação Garu. Eu fiz uma pesquisa muito grande que eu estava escrevendo um Rage Across Rio, mas o Rio Estado, né? Mas não foi para frente, infelizmente, porque a pessoa que estava conversando com a gente deu tantas limitações para o que a gente podia fazer, né? Eu tinha planejado um capítulo inteiro só de Changing Breeds, e aí tinha limitado que no Sudeste não poderia ter nem Balan, nem Mocolé. Então eu falei assim, desculpa, mas porra, você tem que trabalhar com Ananás e Hatkin. Eu adoro Ananás e amo Hatkin, mas eu não vou ter nem Balan. Não, os Garu mataram todos. Mas não vai. Não, mas peraí. Sabe? Mas como assim? Esse é o país para ter Balan. Gente, o que está acontecendo? Sabe? Entendeu? Enfim, ele não deixou eu ter nem Balan da Wyrm. Enfim, abri meu coração. Tá. Aí. E aí a gente infelizmente não conseguiu. Era eu e um amigão meu, Rodrigo, que deve estar assistindo.
e a gente tem umas 99 páginas escritas só a parte Garou. E a gente fez a pesquisa, e o Rodrigo, então, fez uma pesquisa imensa, não só sobre a parte sobrenatural, né, a parte de criaturas, mas também a parte dos povos nativos, para a gente, sabe, formular a coisa da onde poderiam vir esses Changeling Breeds, né? E, porra, é muito legal, né, cara? A gente tem um Brasil of Darkness sensacional pra gente criar. E eu tenho certeza que quando agora com o Hunter chegando e com a sinalização que o World of Darkness está dando pro nosso querido Werewolf, sabe? Quando isso começar a ser sinalizado, eu tenho certeza, sabe, que a gente vai conseguir fazer e ter um rede across Brasil. A Galápagos vai tá ouvindo o fã-clube, sabe, a fanbase, desculpa, fã-clube não, a fanbase muito ardente da gente em cima disso. Porque tem e é muita gente, né? E a ideia é somar, Tem muita gente que quer ficar lá no W20 e tudo bem, né? Uhum. O pessoal ficar combatendo o apocalipse que nunca vem, e tem o pessoal que quer ver o apocalipse que veio. Porque o W5, as pessoas já vão ter que entender que é isso, né? É um jogo e já veio o apocalipse, né? Ele é pós-apocalipse. E vai ser outra coisa, né? O quadrinho que saiu, né, no Crimson Tall, ele já dá bastante sobre isso, né? Você vai ter uma sociedade Garou ali dividida entre os que acham que estamos no apocalipse, entre a galera que acha que o apocalipse vai vir a qualquer momento, e a galera que tá falando que o apocalipse já passou, gente. Agora é pós-apocalipse. Não é tão diferente quanto o vampiro, né? Porque assim, se você olhar o vampiro, o Gerena já veio e daqui a pouco vai vir outra, né? A Gerena é cíclica, né? Segundo Beckett, né? Exatamente, já é citar isso. É dito lá que ele é cíclico, de tempos em tempos ele se repete. Bem lembrado, Agora, bem lembrado. Falando dessas coisas das lendas brasileiras e da nossa apropriação na nossa cultura, eu falei do Maurício de Souza, agora vou me redimir com ele. Eu li, vou deixar a indicação, tem as graphic novels, né, da MSP. A graphic do Papa Capim, cara, é muito, 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 muito boa. É uma história de vampiro, já vou dar o spoiler. E é sobre uma lenda real, né, uma lenda indígena real. Então procurem, eu não lembro qual que é, acho que é Noite Branca, Morte Branca, o nome da graphic novel, mas se vocês procurarem por graphic novel Papa Capim, vocês já encontram pra comprar aí. E é uma bela de uma história, viu? É mesmo? Noite Branca. Opa! Muito boa. Fica essa indicação pra galera. Bom, não, essas graphic novels E tem o como é que é o nome? Cidade Invisível da Netflix. Série, então assim, verdade. tem gente já dando. Então já tem gente dando esse outro olhar, né? Esse olhar mais adulto para pro nosso folclore. Tem uma lenda, né, da gente que são os Kupendien, que assim, eu não entendo como é que assim como é que nunca apareceu isso no World of Darkness, né? Enfim, vamos lá. Bom, a gente já vai meio que encaminhando para o final. Eu vou fazer uma última pergunta para ti, Daniel, que tem mais a ver com o ambiente de trabalho. Tu poderias relatar pra gente como foi esse ambiente de trabalho com a equipe de World of Darkness? Justin, Jason, como é que foi esse ambiente? Olha, foi muito engraçado. A gente tinha um aplicativo, né, que era onde a gente conversava todo mundo. Eu sou péssimo com essas coisas
É uma coisa que... E eu sou aquele cara que fala pra caramba, faz pergunta beça. E aí o Justin, ele escreve... O Justin consegue ser muito mais prolixo que eu. E ele escrevia mensagens. E ele queria que a gente visse e participasse e lesse de tudo, entendeu? Então, assim, tem uma parte do livro que é a parte que eu escrevi. Mas eu me sinto integrante, mesmo com o livro tendo sido muito escrito pelo Justin, do livro inteiro, entendeu? Porque eu li e reli esse livro várias vezes, né? E fiz aquelas perguntas assim, João sem braço mesmo, sabe? Eu posso escrever isso, eu posso fazer aquilo, e recebia várias coisas para ler, recebi um certo livro antecipado, falei que deveria não ter algumas coisas, enfim, isso é uma outra questão. E a gente bateu bola muito, assim, foi uma oportunidade muito incrível, sabe? Eu só não vou dizer que foi totalmente incrível, porque foi numa época que eu estava fazendo uma obturação, uma época que eu estava com muita dor de cabeça. Mas, assim, tirando isso, foi assim, foi uma coisa assim que eu estava muito preocupado, né? Porque eu trabalho também como ator e no momento pandêmico, né? Eu estava muito sem trabalhar e surgiu isso, né? E foi logo depois de ter acabado o grupo de tradução, e aí surgiu o convite, já surgiu escreve isso, e surgiu esse grupo de bate-bola sobre o livro. A gente não teve, eu tive por vídeo só 3 conversas assim com o Justin. O Jason conversa muito por mensagem, que a gente já se fala há muito tempo, né? Mas a gente se fala sobre outras coisas, né? Mais sobre, claro, a gente falou sobre o livro e tal, mas sobre o livro em especial só o Justin mesmo. Hã? Não, nada. Pode prosseguir. E quando encaminhando para o final, assim, foi muito engraçado, né? Porque eu virei pro Justin e ficava assim: você quer que eu escreva mais alguma coisa? Uma receita de bolo, qualquer coisa. Exatamente! Por favor, quero escrever mais criaturas. Não, agora já tá bom. E aí ele mandou, mas não sei o que, tal. E assim, E tem uma parte do livro que eu tenho muito orgulho, assim, de ter escrito, sabe? E vocês vão reconhecer muito qual parte que é, principalmente nesse momento. Assim. Enfim, eu acho que foi uma coisa muito importante para mim, porque eu estava realmente sem trabalho, eu estava... O pessoal de jogo não estava tendo jogo online, que é uma forma também de eu poder relaxar e tal. Então, assim, resumindo, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E aí, à medida que ia acabando, né? E assim, não tinha mais nada que acertar, eu comecei com essa coisa de assediar o Justin, querendo escrever mais coisas, dizendo que eu podia mudar. Aquelas 2 criaturas que não vão entrar, você quer que eu mude? Né? Enfim. Eu não te julgo, que eu faria o mesmo. Pô, né? Lógico. Se eu tivesse a chance, eu tava escrevendo uma fanfic por dia pra mandar pra ele. Ele acordar todo dia de manhã com um conto novo. Exatamente, mas assim, enfim, ele é muito... O Justin é uma pessoa... Pra quem segue o Justin no Twitter, o Justin é uma pessoa muito acessível. Verdade. Muito acessível. Isso é verdade. Muito acessível. E ele adora conversar com os fãs. Muito. Né? Claro que ele gosta principalmente das pessoas que têm
conversas construtivas, que nem o Rafa falou. Mas ele é uma pessoa totalmente acessível. E ele é um cara assim como a gente, sabe? Tipo, a última conversa que eu tive com ele foi meio sobre, o que eu posso falar, tal, não sei o quê. Ele, tipo, peraí que eu tô botando as crianças pra dormir. Sabe essas coisas assim? É um cara... Ele é um... Ele... ele seria um cara que se alguém acontecesse alguma coisa na vida dele, ele seria um Hunter, entendeu? Eu acho que é isso. Boa. Beleza. É. Daniel, quero lhe agradecer muito por estar aqui conosco. Eu quero falar que eu sou muito fã de você, cara. E assim, é uma honra e prazer finalmente te conhecer numa live, né? Que eu tenho uma amiga, a gente tem uma amiga em comum que sempre me contou todas as histórias aí do teu live. Só não vai contar, né? Pelo amor de Deus. Né? O Raga, você vai ter live com o Raga? Pô, eu tive aqui não sei o que. Cara, o meu WhatsApp com ela hoje, é assim, tem vários áudios dela, assim, só de história. Tá muito legal. Desculpa. Pode ir. Desculpa. Não é porque eu vou morrer de vergonha tudo que eu fiz no passado. Imagina, cara. Pô, sensacional. A gente tá esperando o Exposed. Talvez na próxima edição. Mas eu gostaria agora de dar um espaço para você, Daniel, para mandar um recado pra galera, um recado final. O espaço é seu, fale o que você quiser pra galera antes da gente terminar. Opa. Bom, eu sei que não tem nada a ver com RPG, mas assim, quem tem... E pode ser que exista, né? Quem curte uma boa novela, eu tô fazendo participação no Além da Ilusão, né? Nas cenas do cassino. Olha só, eu tô jogando poker, roleta, né? Que são as cenas do Paulo Betti, da Xana, enfim. São as cenas que eu acho, bom, pra mim, são as cenas mais engraçadas da novela, né? Que é a novela da Larissa Manoela, tem que falar assim, porque é mais fácil das pessoas saberem. Novela das 6 na Globo. E meu Instagram tá lá, qualquer coisa, minha DM tá lá. Eu tô nesse momento em casa, tô fazendo algumas coisas e vou voltar a gravar lá, mas futuramente, acho que em maio, eu vou voltar a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é Master for Hire, que é mestrar para quem curtir mestre de aluguel. Então, assim, quem curtir um lobisomem, um V5, um Dark Age. Um Hunter quando sair? Eu tenho que esperar o Hunter sair, né? E o Hunter quando sair, com certeza. Tá bom? Show de bola. Meu Instagram é @DanielMBraga. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado novamente, Daniel. Rafa, também muito obrigado por ter participado aqui comigo. Não poderia estar fazendo esse momento sem você, parceirão aqui. Eu que agradeço. Estou mais uma vez andando entre gigantes neste lugar aqui. Também agradecer a quem participou aí no chat, vocês foram maravilhosos. Então, para encerrar, peço para que o Daniel e o Rafael, junto comigo, digam até logo pra galera. Pessoal, até a próxima. Até logo pra galera. Até logo, galera.